Olá pessoal, como é que vocês estão? E aí, Loki episódio 6, tudo explicado. Chegar ao fim ou começar uma nova jornada? A partir do livre-arbítrio? Vamos conhecer tudo que tem nesse episódio 6 de uma forma jamais vista, jamais comentada, e também você vai entender por que Loki terminou a temporada todinha no episódio 5 e agora ficou um pós-crédito de 45 minutos. Vem comigo descobrir o que é isso que eu estou falando, que quase ninguém está comentando. Mas antes eu queria me apresentar. Meu nome é Denis Carr, sou cineasta e gestor de projetos e criei esse canal para diferenciar do que você conhece diante do que tem no YouTube, diante do que tem nas suas redes sociais. Então, para não perder nenhum minuto mais, vamos entender. Eu falei na semana passada que Loki, ele trabalha muito a questão do orgulho, da inveja, de ser poderoso, trabalha a traição, gera o caos e desordem. Ao mesmo tempo tem o abandono e tem a perda. São fatos interessantes que o ser fica muito desconectado, você não consegue entender quem você é, para onde você vai e quem te ajudou a chegar até aqui. Isso é uma premissa muito interessante que dentro do episódio 6, que para mim não é o episódio 6, ele terminou no quinto episódio, ali contou toda a história. E o Michael Rowland fez um presente maravilhoso para a gente. Criou um pós-crédito de 45 minutos. O que vocês vão ver nesse episódio 6, né? Se for colocar entre aspas esse episódio 6, é algo sensacional, algo inimaginável, que Michael Rowland traria toda a fantasia, a alegria e também os contrastes da série Rick e Morty para dentro de Loki, né? E esse episódio 6 vai contar tudo isso. Então, para a gente não perder tempo, vamos contextualizar do que eu achei dentro do Loki, episódio 6, e também entender o que ele pode transportar, transferir do que você tem aqui agora para a série e da série para você. Então vamos fazer essa transfusão de conhecimento? Então vamos começar? Primeiro nós temos aí a nossa foto aí maravilhosa, onde fala sobre a questão do caos, né? Ou seja, tem um caos por trás, que vocês vão entender. E ele questiona muito a questão do seguinte, a questão de você chegar ao fim. Você não pode chegar ao fim até que tenha sido manipulado ou mudado pela jornada, né? Essa manipulação tem muito o contexto de você compreender até onde você quer chegar. E o episódio 6 te mostra isso, mas ele te provoca você ir além. Vamos além, então? Pelo título, você já propõe aqui, ó. Você não pode chegar ao fim até que tenha sido mudado pela jornada. Episódio 6. Para entender Loki, o episódio 6, você precisa voltar um pouco no tempo. Em 1939, né? Quando a Metro-Goldwyn-Mayer, o estúdio, criou o Mágico de Oz. E todas as cenas, se você perceber, desde o primeiro episódio, tem essa premissa de saber quem é o vilão, quem está por trás, quem está manipulando, né? Se você perceber, tá ali, dentro de Mágico de Oz, um pouco dessa história do que está acontecendo, onde a Dorothy, que não tem muito nada a ver, né? Ela não está muito feliz com a família que ela tem, ela vai e começa a reclamar do que ela tem. Então surge uma fantasia, surge uma metáfora que ela consegue ir para o mundo de Oz. E aí começa a contar várias histórias, porque ela precisa sair daquele mundo de Oz. E para sair daquele mundo de Oz, ela precisa se transformar. Então, ou seja, novamente fala o fim e o começo. Isso vocês podem buscar em Mágico de Oz, de 1939. É excelente filme. Depois nós temos uma metáfora que apresentou, quinto episódio, tá? Onde mostra ao fundo a esfinge de Gizé. Eu não sei se vocês conhecem sobre a esfinge de Gizé, mas ela tem corpo de leão, cauda de uma serpente, cabeça de mulher e asas de uma águia. Onde tem um dilema, né, pela mitologia, que é o seguinte: todo mundo que levava a esfinge de Gizé fazia um questionamento, ela fazia uma pergunta, ela fazia uma dúvida, né? Se a pessoa não respondesse, ela ia devorar. Então ela falou assim, ó, decifra-me ou te devoro, né? Não é à toa que o Édipo, né, foi o único que conseguiu decifrar o enigma, né, da esfinge de Gizé, e ela mesmo, por não ter entendido, porque como ele descobriu, ela se joga pelo precipício, né? Então, você percebe a ideia do próprio episódio 5, que ele encerra brilhantemente, ele fala, decifra-me ou te devoro. Então tem muito isso também no episódio 6, tá? Numa cena interessante que é proposta por um personagem que apareceu, que vai contextualizar muito entre o mundo do Loki e o mundo da Sylvie. Depois nós temos uma metáfora muito interessante, que é trazer o filme de Russell Macaulay, né, que é o que fez o filme Highlander, né,
Nós temos aí 2 atores brilhantes, né? Sean Connery, que já nos deixou, que o ano passado, e também nós temos Christopher Lambert, né? Que é o filme de Highlander, o Guerreiro Imortal. Ou seja, só pode existir um. E esse existir um vai passar por vários dramas, por vários duelos. Para quê? Para que ganhe o prêmio. A mesma metáfora criada por Michael Waldron no finalzinho do episódio 6, que vocês vão conferir lá. E eu não vou contar porque eu quero que vocês descubram. Eu quero que vocês vão nesses filmes para vocês entenderem como que foi criado o episódio 6. Novamente a gente cai no labirinto do Minotauro, né? Ou seja, aquele labirinto grego, da mitologia grega, que te promove a entender a sua vida está um labirinto, a sua vida está contextualizada com o que você está pensando, a sua vida está entendendo aonde você quer chegar, você está satisfeito com o que a sua vida tem aqui agora? Isso é interessante porque mostra frente a frente a Sylvie e o Locke disputando por esse poder sobre esse labirinto. Até onde eu vou ficar nesse labirinto? Até onde eu vou libertar? Até onde eu vou compreender se aquilo ali vai se tornar uma guerra interior ou uma guerra exterior? Isso é muito importante porque esse contexto do Minotauro é muito importante. Por quê? Porque na época da Grécia, para manter a fera presa dentro do labirinto, era preciso jogar pessoas, né? Para que ele possa devorar e não saia trazendo maldade, trazendo morte para aquela ilha, né? Que é em Grécia, né? Então isso é um contexto muito interessante sobre a mitologia do Minotauro. E o fato que, no episódio 6, novamente, como eu falei no episódio 5, vocês podem até conferir nos cards aqui, que eu vou deixar para vocês, o episódio 5, contrasta muito o que esse monstro de mitologia grega está trazendo para a gente e traz para a vida atual, compartilhando, e sim, muito a gente vivendo através de home office, através de trabalhar remotamente, mas esquece que isso tem muito a ver com a questão do labirinto, né? Aonde você está se encontrando agora, em que tipo de labirinto você está, tá? Você pode até comentar para vocês, a sua vida está um labirinto ou você consegue sair desse labirinto e ele não te prende diante do que você está propondo, tá certo? Em cima disso, nós temos que falar, gente, não tem jeito, tá? O personagem que vai aparecer no episódio 6 contrasta muito com que um personagem surge dentro de Agentes da S.H.I.E.L.D. terceira temporada, né? Onde um dos personagens são transformados por uma situação muito interessante, porque ele é contrastado diante da vida que ele está fazendo. Então, ou seja, ele vai começar a entender se ele vai continuar vivendo naquele labirinto do Minotauro, ou ele vai se expandir e tentar conquistar a todos, ou até deixar um legado, né? Seja um legado bom ou ruim. Aí vai depender de como você vai interpretar a história dessa série Agentes da S.H.I.E.L.D. Essa temporada caiu muito direitinho, porque eu já falei da 4ª temporada nos primeiros episódios de Loki, já falei no 4º episódio de Loki sobre a 5ª temporada, e a 6ª temporada cai direto com a 3ª temporada. Então, para dizer que Agentes da S.H.I.E.L.D. não está valendo pro MCU, brincadeira, né? Porque olha quantas referências nós temos. Depois nós temos uma cena que vocês vão ver lá, que vai lembrar muito a ideologia criada pelo Michael Crichton, né? Que é o escritor de Jurassic Park, né? E nesse filme aqui é o Jurassic World. Nós temos aí uma das feras mais poderosas, né, misturadamente pela genética, né, ou seja, modificado pela genética, que é o Donus Rex, né? O que é esse Donus Rex? Ele é criado em laboratório, mas quando se cria alguém no laboratório, você percebe que é voraz, né? Ou seja, ela trabalha sozinha, ela vive sozinha, ela se alimenta sozinha. E o que acontece quando ele foge? O próprio Chris Pratt, né, ele fala sobre isso, que ele é um cientista, ele fala, quando uma fera que não conhece a outra, para ela tudo é comida, para ela tudo é alimentação. Então você vai ver que existe um personagem dentro desse contexto desse episódio 6, que ele vai se tornar fera muito mais perigosa que até o próprio Donus Rex, porque ele vai perder a razão. Como se fosse um monstro sem parar, imparável, né? Talvez aquele Minotauro querendo sair e fugir do labirinto. Tem muito contraste sobre isso, vocês vão ver, tá? Depois nós temos uma epopeia, uma metáfora, né? Que a gente tem uma frase interessante sobre a questão do tempo, né? Que ele fala muito, o personagem, sobre a questão de você entender que nós não guiamos nosso tempo, a gente tem as nossas estradas, nossas escolhas, né? E quando ele fala sobre isso, não tem como eu não deixar de passar
e falar de Indiana Jones, A Última Cruzada, um filme belíssimo de Steven Spielberg, né, onde George Lucas tem a sua participação, o cara que criou a Lucasfilmes, né, Star Wars, mas também tem a participação do Indiana Jones, né, esse aí é o episódio 3. Em breve está chegando o 5º episódio, eu acredito que deve ser a despedida do Harrison Ford, né, como Indiana Jones, né, e vamos ver quem vai dar sequência, né, porque a Disney comprou a Lucas, né, e a Lucas é a que criou Indiana Jones. E nesse episódio nós temos aí uma cena muito contrastante, porque o Harrison Ford, o Indiana, está dentro de um guardião medieval, né, das cruzadas, né, e ali ele começa a contextualizar sobre a questão de salvar a humanidade, de entender e de proteger. Isso contrasta muito com o que vai aparecer no episódio 6, que vocês vão ver, que é até interessante vocês assistirem depois o Indiana Jones, A Última Cruzada, porque vocês vão entender por que Loki também está mentindo, por que o Loki faz essas falcatruas, por que Loki finge, né, às vezes, quem que ele é. Tá muito em Indiana Jones, A Última Cruzada, tá bom, gente? Depois nós temos uma pérola, né, de Dave Filoni, né, que é a volta do Star Wars, né, onde a gente tem a premissa do Mandalorian, né, de proteger o seu maior bem, né, que é o Yodinha, né, e todo mundo quer pegar ele. Tem uma referência de proteger quem você é, de você proteger quem você vai ajudar. Tem a premissa de você lembrar quem ajudou a chegar até aqui, né. Às vezes a gente tem um contraste, né, que essa série Mandalorian é fantástica, se vocês não assistirem, assistem. Principalmente, só para contextualizar o que acontece com o Loki, o episódio 4 da primeira temporada, tá? Que faz uma homenagem belíssima ao diretor Akira Kurosawa, que é a cena que eles estão dentro de um planeta, e nesse planeta tem tipo um lugar que cuida de arroz, né? São vilarejos e tem um monstro, algumas coisas que vão atacar as pessoas. E esse monstro de atacar as pessoas tem muito no contexto da frase que esse personagem que apareceu vai falar sobre isso, ou seja, aqui tem ponto eu sou o monstro ou sou o benfeitor, né? Isso é interessante, e Mandalorian faz muito isso, porque a saga de Star Wars tem isso, né? E vale a pena você contextualizar isso, porque trabalha a esperança e o caos. Agora, uma coisa que eu quero destacar para vocês, que é a próxima referência que eu vou passar para vocês, é muito interessante, que vai contrastar com o que você está vivendo hoje. Mas antes, para você descobrir, inscreve no meu canal, sabe, gente? Dá um apoio, olha o trabalho que é feito. Eu amo cinema, entendeu? Não é à toa que eu sou graduado em cinema, eu busco muitas referências, né? Dá esse apoio pro canal, me ajuda a crescer aqui, porque tem muito conteúdo. Se eu pudesse fazer todo dia conteúdo, gente, eu faria, porque a biblioteca é enorme que eu tenho. Mas eu preciso da sua ajuda para a gente levar isso a mais amigos, tá bom? Posso contar com a sua ajuda? Então tá, olha a surpresa. Nós temos um filme, tá? Que ele é impactante e pouca gente talvez não tenha visto, que é Agentes do Destino. Não sei se vocês viram, que é com esses dois atores sensacionais. Vocês podem ver aí, ó, o Matt Damon, que todo mundo conhece ele vindo de Perdidos em Marte, e também temos a Emily Blunt. Para quem não sabe quem é a Emily Blunt, é aquela que trabalhou é a Evelyn, né, do Lugar Silencioso, que justamente ela trabalha com o marido dela, que é o John Krasinski, né, que também está no Lugar Silencioso 1 e 2, e os dois fazem um casal perfeito, e ele dirige, né? E está cotado para esses dois serem o homem elástico e a mulher invisível. Imagina esse casal trabalhando muito bem. E esse filme, né, se você pensar, Agentes do Destino, contrasta muito com o que o episódio 6 mostrou sobre livre-arbítrio. O que é o livre-arbítrio? O livre-arbítrio é simplesmente você saber escolher as coisas, né? O próprio discernimento te coloca isso. Ou seja, não vai naquele caminho ali, não, que você pode se estrepar e cair. Não vai naquele atalho ali que você pode cair e quebrar o seu dente, quebrar o seu osso. O que você achar de pior pode acontecer. E o livre-arbítrio tem isso, ou seja, nos colocaram isso. E isso é interessante porque a Marvel sempre colocou essa questão do livre-arbítrio, ou seja, a questão das escolhas e os discernimentos. E dentro de Agentes do Destino, você vai ver esse contraste muito interessante com o Doutor Estranho, que você pode ver que vocês assistiram no primeiro filme, e ele vem com o segundo filme. Contrasta com a Wanda, a questão do caos e da esperança, com o Falcão e Soldado Invernal, se você perceber.
A história de Falcão e Soldado Invernal é muito forte, porque envolve preconceito, envolve a falta de respeito com as pessoas, ou a falta de entendimento com as pessoas e não ter escutativa. O que a Wanda não teve com a escutativa dela, o Falcão coloca isso com muito brilhantismo, porque eles questionam muito quem vai levar o escudo do Capitão América para outras pessoas, quem vai ter essa dualidade de entender que aquilo ali é um quê? É um posicionamento que ele tem diante das pessoas, ou seja, eu preciso de um ícone, eu preciso de alguém para me seguir, né? E essa premissa que foi criada, né, dentro de Falcão e Soldado Invernal, tem muito a ver disso, né? Porque o Capitão América trouxe muita coisa. Desde quando eu era criança, eu lia muito Capitão América e tinha essa questão mesmo de respeito, ética, e isso foi muito devorado pela própria sociedade, ou seja, trabalhar ética e respeito hoje é algo impensável se você chegar nesse momento agora. E o mais interessante, gente, é vocês, quando vocês iniciaram o episódio 6, né? Que para mim não é o episódio 6, é um pós-crédito de 45 minutos. Inicia com aquela abertura da Marvel, que vocês já sabem, né? E lá, gente, eles pegaram cada frase principal dos personagens e colocaram no fundo. Eu vou fazer um desafio para vocês. Coloque aqui nos comentários quais são as frases que vocês ouviram e escreve aqui de quem que é, tá? Vou dar um exemplo. Você vai ouvir lá Wakanda Forever, né? Busca essas frases e coloca aqui nos comentários que vai ser divertido. Tem muita coisa, gente. Muita frase foi dita em segundos. Foi muito bem feita a edição, tá? Vale muito a pena. E a abertura homenageou muito dos personagens, né? Aqueles que já se foram e os novos. E para a gente entender essa poesia, nós temos que falar dessa menina aqui, ó, Natalie Holt. Quem que é essa menina? Natalie Holt é a que criou a trilha sonora. Essa menina é sensacional, tá? Ela que criou a trilha sonora de Loki. Não só Loki, para você ver, mas ela também fez Kinfall, né? Que é ela que criou, né, a trilha sonora da série para History Channel, chama Guerra do Santo Grau, né? Que acontece a briga dos Cavaleiros Templários para descobrir como que eles perderam isso na Terra, o Santo Grau. E depois nós temos o brilhantismo do Jim Caviezel, né, na história sobre o sequestro internacional, né, que ele é convidado a ir para cá e ali acontece alguns acidentes dentro do Egito. E esse cara que fez o Jesus, né, na Paixão de Cristo, esse cara é muito bom, né? E se você puder assistir, tem uma série maravilhosa dele que está na Globoplay, chama Pessoas de Interesse. Ele está brilhante como um espião americano, nossa, resolvendo ajudando as pessoas, tá? E vale destacar também que Kinfall, se você pegar aqui, ó, gente, ó, o personagem principal é quem nada mais é do que o Mark Hamill. Quem que é o Mark Hamill? O Luke Skywalker, né? De Star Wars. Então, estamos muito bem na mão das pessoas, né? E a Natalie Holt, gente, a trilha sonora da Natalie Holt é algo sensacional. E para a gente fechar sobre o episódio 6, nós temos que falar do vazio, né? Eu falei do vazio no episódio 5, e ele contrasta muito a questão do vazio mesmo, né? Você tem essa questão do vazio, né? A gente não consegue compreender como que o vazio, o silêncio, é ouro, mas ao mesmo tempo o vazio pode incomodar. Então, no seu pensamento, o vazio para você te incomoda ou te ajuda a se concentrar para resolver os seus problemas? Deixa aqui nos comentários. Porque é importante, sabe por que é importante? Porque eu agradeço vocês pela oportunidade de ter assistido aqui toda a analogia de Loki, né? Vocês viram que eu coloquei todos os episódios, vocês podem conferir aqui no card sobre toda a história de Loki, né? Através de uma visão totalmente diferenciada. Vocês perceberam que é algo diferente mesmo, não tem esses contrastes dentro do canal do YouTube. Talvez até em outras mídias sociais, né? Porque eu coloco o que eu sei, né? Que eu estudei, todo dia eu estudo, né? Eu trago esses conhecimentos para vocês. Estou preparando um material muito riquíssimo sobre Viúva Negra, né? Que em breve já vai estar pronto o vídeo. Porque demora mesmo, gente. Eu estou editando, eu estou criando, faço o roteiro, eu faço essa apresentação. Então isso leva tempo. E para levar tempo, eu também trabalho o dia todo, então não tem como ficar fazendo diariamente. Mas se vocês me ajudarem,
Quem sabe eu fico aqui somente no YouTube fazendo muita coisa. Só para conhecimento tem muita coisa. Para vocês terem ideia, só tem 180 vídeos dentro do canal do YouTube. Mesmo fazendo esse caminho bem lento de construir vídeo por vídeo, tá bom? Então, no mais, eu agradeço a vocês de coração pela oportunidade. Não deixe de enviar esse vídeo para o seu amigo. Sabe, você não entendeu o que aconteceu no episódio 6? Vai lá, assiste. Ah, você não entendeu o episódio 4? Vai lá, assiste. Ah, eu quero entender muito mais. Então, pega essas referências e leva para as pessoas. Tá bom? Posso contar com vocês? Ó, gente, o YouTube está indicando alguma coisa interessante para vocês assistir. Ó, e não é para perder, não. Tem alguma referência escondida ali, vocês podem olhar. Valeu, gente. Aquele grande abraço para vocês do coração. E até a próxima, para o próximo vídeo. Com certeza deve ser Viúva Negra. Valeu, gente. Aquele abraço. Fiquem com Deus e até a próxima.